Então, pessoas, vamos a mais um super tutorial de correção. Estou aqui com uma redação que naturalmente eu criticaria pelo fato de não ter alcançado as 30 linhas. Questão que vira e mexe eu volto a repetir, né? Se você tem 30 linhas para defender o seu peixe, use as 30 para defender seu peixe. Mas, de todo modo, eu acredito que essa letra surrealmente minúscula é que tenha feito com que esse texto coubesse nas 30 sem muito, digamos assim, prejuízo para a construção, né? Vi também que a caneta usada foi de ponta grossa. Sim, o professor tem que observar esses detalhes, até porque é um perfil de caneta que provavelmente você não vai conseguir ter acesso em dia de prova. Então é melhor você não se acostumar com ela. É do mesmo perfil dessas canetas aqui que eu uso para trabalhar e para produzir as minhas agendas e essas análises. No entanto, elas não são a prática da escrita de fato. Não é o que você vai lidar em dia de prova. Afinal, não existem dessas canetas, se eu não me engano, de tubo transparente para você levar. Então, meu senhor, minha senhora, acostume-se a usar canetas que sejam as que você de fato vai empregar no dia da prova, porque alterações abruptas na sua letra, na velocidade da sua escrita e na legibilidade. Essa caneta mesma, para quem escreve tão pequeno, como é o caso dessa minha aluna, é um problema para letras como E, I, S, que se juntam todas e viram só códigos de barra. Mas, saindo desse detalhe, dessa implicância, vamos ver a construção desse texto. Essa redação foi sobre trabalho doméstico, uma pauta eterna no cenário brasileiro, principalmente porque esbarra em inúmeros temas muito pesados e polêmicos do cenário brasileiro, desde a perpetuação da cultura do escravagismo até trabalho escravo moderno, realidades bastante frequentes. Então, é tema de extrema relevância. Vamos ver aqui, o recorte estava sobre os desafios para a garantia de dignidade aos trabalhadores domésticos no Brasil. São essencialmente 4 palavras-chave: desafios, garantia, dignidade e trabalhadores domésticos. E nesse caso, o trabalho doméstico é o núcleo principal do trabalho, né? Essa redação é uma reescrita, ou seja, já houve uma produção antes, avaliada pela nossa equipe de corretores, e essa redação aqui foi uma tentativa de colocar as coisas nos eixos. Vamos ver se ficou, quais críticas existem, o que a gente pode melhorar. Olha, outro detalhe estético, já que eu reclamei por meia hora da letra, né, e da caneta usada, é sobre o espaço, a margem do parágrafo, muito pequena nesse caso. Para uma pessoa que escreve com a letra tão miudinha, que não compromete espaço, é importante ter uma margem um pouco maior, para que numa situação como essa, veja, do terceiro e quarto parágrafo, a gente consiga de fato entender onde começa um, onde termina o outro, porque nessa confusão, na correção rápida que geralmente ocorre para o Enem, corre-se o risco de o corretor não perceber qual é o limite dos parágrafos, e nisso você vai sofrer sem necessidade na competência 3 a respeito do projeto de texto, tá bom? Bom, vamos lá ver o que houve. No filme Histórias Cruzadas, um grupo de empregadas domésticas negras decide se unir a uma jovem escritora para denunciar os abusos sofridos pela alta sociedade americana em 1970, num contexto de luta por direitos civis por parte da população marginalizada. Então, temos uma introdução que não segue exatamente o parâmetro que eu recomendo em aula, que é começar com tema-problema. Aqui, minha aluna começou pelo contexto. No entanto, esse contexto especificamente já tinha explícita uma conexão direta com o tema, ou seja, dentro desse contexto, as palavras principais do tema já tinham sido mencionadas, como é o caso de empregadas domésticas, como é o caso de abusos sofridos, que remete à questão da dignidade, não é assim? Então, já houve uma conexão mais direta, significa que num caso assim, começar a redação pelo contexto não é um problema. Por que geralmente eu critico quem começa a redação pelo contexto? Geralmente são redações que começam com contextos muito genéricos,
que não tem conexão direta com o tema e depois o aluno sofre demais para conseguir fazer a conexão entre o que de fato é a discussão que você está fazendo e o que esse contexto tem a ver com esse assunto. O ideal é começar com a problematização do tema e trazer o contexto depois para não haver riscos de o contexto ficar desconectado, de ser contexto genérico, clichêzão, que não se encaixa com a discussão. Aqui não aconteceu, porque o contexto era de fato sobre o assunto. Bom, o longa, ainda que idealizado para representar o passado, pode ser considerado atual nas vivências brasileiras, uma vez que o legado escravocrata e a naturalização das violências no Brasil são desafios que, mesmo na contemporaneidade, dificultam a garantia de dignidade aos trabalhadores domésticos. Ótimo, você conseguiu identificar nessa minha leitura o tema problematizado? Tem, não tem? Quando ela diz, por exemplo, sobre ser desafio e dificultar a garantia de dignidade aos trabalhadores domésticos. As palavras do tema foram copiadas aqui. Se você quiser que eu marque para você ver, vamos ver onde está. Olha, trabalhadores domésticos está bem aqui. Desafio, que era a palavra do tema, está bem aqui. Garantia de dignidade, que é a palavra do tema, também está aqui. O que está faltando? Nada, né? Eu acho que está tudo. E sem contar que na construção do repertório, na menção a empregadas domésticas e aos abusos sofridos, já havia relação com as palavras do tema. Ou seja, não importa necessariamente onde essas palavras do tema vão aparecer, desde que elas estejam mais claras possíveis na construção da introdução, todas elas sem falta nenhuma. O posicionamento também apareceu, não apareceu? Ou seja, a própria confirmação de que existe o desafio já é o posicionamento, e os tópicos que vêm para a discussão. Não vieram da forma mais convencional, que eu geralmente construo para colocar no finalzinho, né? Diante disso é fundamental discutir fulaninho e cicraninho. Não, veio aqui incorporado ao texto, quando ela diz, uma vez que, acredito que seja, né, o legado escravocrata e a naturalização das violências no Brasil. São os desafios maiores que vão ser discutidos aqui. E a minha aluna ainda teve o trunfo nessa reescrita de, no momento em que ela desenvolve os tópicos, ela expande um pouquinho o problema principal que o tema envolve. Porque isso do tema problema não é só você citar, é citar e explicar um pouquinho o que está acontecendo, certo? O tema fala que existem desafios. E aí veja que na introdução há pequenas explicações a respeito de que desafio é esse. A realidade do abuso, retratada no filme e visível na realidade brasileira, o legado escravocrata e a naturalização das violências no Brasil. A única coisa que essa introdução deixou para trás e que não poderia ter faltado é um conectivozinho aqui, já que nessa nova abordagem do Enem tem se exigido conectivo para abrir todos os períodos. Faltou esse conectivo, mas fora isso está tudo excelente nessa construção. Veja que na menção ao recorte histórico cinematográfico, minha aluna faz uma ponte perfeita entre a explicação do contexto e a atualidade. Isso aqui, ó, ainda que idealizado para representar o passado, pode ser considerado atual nas vivências brasileiras. Esse pedaço de frase, essas duas orações são vitais para você costurar o repertório histórico ou artístico, né? O repertório narrativo, seja de filme, seja de literatura, seja de série, seja do que for, para você dizer, ó, aconteceu assim no filme, acontece no Brasil também dessa forma. Aconteceu no livro, acontece no Brasil assim também. Aconteceu no passado,
acontece assim no presente também. Então, esse tipo de construção é perfeita, é impecável e, de fato, nessa reescrita, essa introdução ficou à beira da perfeição, né? Então, tenho poucos defeitos para colocar aqui. Vamos ao segundo parágrafo, né? Em primeiro plano, esses conectivos todos têm vírgula depois, gente, não esqueça não. Em primeiro plano faz parte deles. Cabe relacionar tal adversidade ao legado colonial, que tinha sido proposto como tópico. Aqui ela optou por não trazer exatamente do jeito como estava escrito aqui, por ser frases em sequência. Repetição de elementos com frases em sequência é considerada uma repetição penalizável na competência 4 para coesão. Então, por isso ela escreveu de um jeitinho diferente. Veja que é uma frase minúscula, é só isso, para ser, no caso, o tópico frasal, né? Então, o segundo parágrafo, que corresponde ao primeiro de desenvolvimento, traz o tópico frasal, que nada mais é do que o assunto do parágrafo. Então, vou colocar aqui o assunto do parágrafo conectado ao tema. No caso, o assunto desse parágrafo foi a herança colonial vinculada ao trabalho doméstico. Bom, nesse sentido, o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda sugere que, devido à mentalidade escravocrata, herdada do passado como colônia, na verdade, aqui tem uma pequena redundância que eu não sei se vocês notam. O que é herdado é sempre do passado, você já pensou nisso? Que não existe herança do futuro, né? Então, poderia ser só herdada da colônia. Então, não precisava do passado. Mas, enfim, a chance de um corretor perceber um tipo de coisa assim é minúscula. Herdada do passado como colônia, as pessoas ainda são tratadas como posse de acordo com suas condições, tais quais gênero, cor e educação, e são hierarquizadas a partir dos mesmos critérios. Como no filme, mulheres negras e sem estudo continuam no Brasil sendo minimizadas e desvalorizadas em suas ocupações como domésticas, as quais são maioria expostas a salários baixos e a jornadas abusivas de trabalho. Bom, vamos por partes, né? Primeiro sinal de alerta que eu preciso acender aqui para você tomar cuidado. Frases longas. Aqui, nessa redação, que já foi produzida 2 vezes, porque ela é uma reescrita, não houve nenhum erro de pontuação, de construção lógica ou de uso de pronomes, mesmo que a frase seja uma centopeia. Mas aí você tem que considerar as condições artificiais com que essa redação foi produzida. A que eu me refiro quando eu digo condições artificiais? Ela foi produzida no descanso de casa, tendo um guia da minha corretora orientando sobre tudo que deu errado e que era para ser corrigido, né? Pensando sobre o assunto com cuidado, sem a pressão de prova. No dia da prova, fazer uma frase monstra deste tamanho, sem incorrer em nenhum deslize, é um perigo. Então, tome cuidado, porque dentro dessa frase, ela trouxe o repertório do Sérgio Buarque de Holanda a respeito dessa herança da colônia em relação à estrutura escravocrata, e ela já trouxe o exemplo, né, de como a situação é vivida aqui, de mulheres sendo desvalorizadas em suas ocupações como domésticas, expostas a salários baixos e a jornadas abusivas de trabalho. Então, veio tudo junto. O ideal é que seja uma frase para cada coisa, para não haver risco de escorregões. Aqui não houve escorregão, mas no dia da prova é muito perigoso. A gente tem que pensar na prática, né? Na vivência desse texto. E esse texto, convenhamos, vai ser produzido numa situação bastante adversa, né? Bastante tensa. Então, vamos separar um período para cada, certo? Onde são usados os 2 pontos aqui, poderia ser uma frase nova, separada da outra construção, para que não houvesse risco de erro. Aqui não houve, só estou deixando um alerta, porque é um perigo muito grande. Veja que o que conta aqui mesmo como repertório, deixe-me ver,
é essa questão de a mentalidade escravocrata ser herdada da colônia, não é assim? E aí o que conta como exemplo são mulheres negras e sem estudo, sendo minimizadas, desvalorizadas em suas ocupações, expostas a salários baixos e a jornadas abusivas de trabalho, certo? Então, o fato de ter recuperado o filme nesse parágrafo não é um problema, mas também não é um ganho, já que era um repertório já desenvolvido, já exposto como contextualização, não precisaria ser retomado aqui. Essa retomada é errada? Não é errada. Valoriza o seu texto? Não faz a mínima diferença. Então, eu acredito, inclusive, que caso esse repertório da introdução não tivesse sido retomado, houvesse espaço, embora espaço nessa redação parece não ter sido um problema, de desenvolver melhor o exemplo. Ok, são salários baixos, mas a gente está falando de quanto? Abaixo do salário mínimo, considerando a realidade das diaristas no Brasil? Nós estamos falando de jornadas abusivas de trabalho. Nós estamos falando de quê, precisamente? De trabalhos aos finais de semana e aos feriados? De um contexto, por exemplo, de mulheres afastadas das próprias famílias para cuidar de famílias alheias? Porque quanto mais específico for o seu exemplo, melhor é. Então, eu vi aqui a velha preocupação que eu vejo da maioria dos meus alunos em mencionar muitos detalhes, muitas situações e não aprofundar nas situações que mencionam. Então, se o seu exemplo for mais aprofundado, é melhor, certo? Traga detalhes, como isso de fato acontece, como é que isso é observado realmente na prática, certo? O repertório está super bem explicado, o exemplo ficou excelente, o parágrafo está numa construção uníssona, ou seja, começamos falando sobre legado colonial, o repertório é sobre legado colonial, o exemplo reflete o legado colonial, está tudo em cima do mesmo assunto, isso é extraordinário. Só há certos cuidados a serem tomados nesse tipo de construção, certo? Vamos ver o impacto, né? Assim, as raízes da escravidão seguem, aí veja que o impacto ainda é em cima do mesmo assunto. Então, se existe um alerta para as frases longas, existe uma estrelinha para o uníssono da discussão. Ou seja, o fato de a discussão ter ficado toda em cima da mesma pauta. Isso é excelente. As raízes da escravidão seguem submetendo... Isso aqui é uma construção de vício do jornalismo, não é boa não. Seguem submetendo. Então, as raízes da escravidão ainda submetem parte da população a posições desprovidas de dignidade. Aqui houve um recurso que poderia ter sido mais explorado em outras partes desse parágrafo. Parte da população. Isso impede que você generalize, tá vendo? É uma coisa boa. Poderia ter sido colocado aqui também. Porque quando ela diz as pessoas ainda são tratadas como posse, fica parecendo que é todo mundo, sabe? Aí não é legal não. É bom amenizar. Muitas pessoas, grande parte das pessoas, uma fatia significativa da sociedade, sabe? Abranda um pouquinho. Então, aqui é a mesma coisa na menção a mulheres negras e sem estudo, todas as mulheres negras e sem estudo, grande parte das mulheres negras e sem estudo, uma parte expressiva de mulheres negras e sem estudo no Brasil. Então, é bom amenizar toda vez que você vai falar de algum grupo social, para você não dizer que são todos tratados da mesma forma, tá bom? Bom, vamos ver o terceiro parágrafo. Esse segundo está muito bom, com essas mini ressalvas que eu fiz aqui, né? Ademais, a normalidade com que a falta de dignidade para com os trabalhadores domésticos é encarada agrava o contexto vigente. Olha só, tome cuidado com essa vírgula, é a mesma vírgula que todo mundo coloca separando o sujeito do verbo. Então, o alerta é o seguinte, você percebeu que tem verbo? Toma cuidado, provavelmente não tem vírgula antes. É o mesmo erro que a maioria comete. Vocês não precisam estudar a pontuação a fundo, mas vocês precisam saber que a vírgula antes do verbo costuma ser pecaminosa. O tópico que tinha sido levantado lá em cima era naturalização, aqui foi usado normalidade, está perfeito. Se fosse usada a mesma naturalização lá de cima também não seria problema. Bom, vamos ver. Sob esse viés,
Hannah Arendt sustenta que qualquer padrão de comportamento reiterado no interior da vivência político-cultural, tem um hífenzinho aqui, olha aqui, o mesmo caso, ó, verbo e a vírgula antes, tende à banalização. Explicação do conceito, perfeita. Qualquer padrão de comportamento reiterado no interior da vivência político-cultural tende à banalização. Sendo assim, não use o mesmo para retomar, não. O mesmo acontece. Isso acontece, essa realidade acontece com os empregados domésticos. O corpo social, habituado a rebaixá-los, evite usar a expressão corpo social como sinônima de sociedade. Não é. Desacostumem-se disso, por favor. Corpo social é um conceito de Durkheim. Ele não aparece como sinônimo de sociedade, de população, de formação social, tá bom? Você acaba correndo o risco de o seu corretor entender que você está trazendo um conceito para dentro do seu texto que você não vai explicar. Então, você só pode citar o que você vai explicar, não é? Não use corpo social como sinônimo de sociedade. A não ser que você queira usar corpo social como conceito de Durkheim e vá, de fato, conseguir explicar isso. Então, o corpo social, habituado a rebaixá-los, é incapaz de visualizar a realidade da classe como uma escravidão disfarçada, visto que muitos ainda realizam diversas atividades em troca de moradia e refeições, situação comum na sociedade escravocrata. Esse parágrafo tem uns pecados. Olha só, o assunto do segundo parágrafo era escravidão, né? Em vários momentos aqui, ó. Mentalidade escravocrata, as raízes da escravidão, correto? Esse assunto já tinha sido usado. E repertório, meu senhor, minha senhora, exemplo no texto, funciona igual a palito de fósforo. Uma vez que você riscou, você não pode aproveitar. E aí veja, aqui embaixo a questão volta, como escravidão, como sociedade escravocrata, como se o texto tratasse de sociedade escravocrata. Se isso não é o tema, você não pode voltar nesse assunto. Então, perigoso, mais um alerta grave, e esse aqui não foi só um alerta, foi um erro cometido mesmo. Então, vou colocar aqui repetição de tese. E aí essa repetição de tese, dependendo do seu corretor, pode afetar a C2 e a C3. Afeta a argumentatividade e afeta o projeto de texto. Significa que você não se organizou o suficiente para saber quais ideias você queria usar em cada parágrafo. Então, citou escravidão uma vez, é só um argumento, não é parte do tema, não volte nesse assunto no próximo parágrafo. Ele já esgotou, já acabou, certo? E aqui eu não encontrei exemplo. A situação citada não foi específica, foi toda genérica. Você percebeu? Veio aqui, tá, os empregados domésticos, o corpo social habituado a rebaixá-los. O que hábito é esse que eu não entendi? Rebaixar como? É incapaz de visualizar a realidade da classe como uma escravidão disfarçada, visto que muitos ainda realizam diversas atividades. Que atividade é essa? Em troca de moradia e refeições. A gente está falando de quê? A gente está falando do velho quartinho da empregada que se torna um cativeiro ou uma realidade insalubre para boa parte dos trabalhadores? De que a gente está falando? Que atividade é essa? Atividades que escapam das tarefas domésticas de fato e entram, sei lá, no campo da afetividade. A gente está falando de abuso moral ou, no caso de abuso sexual, a gente está falando de quê? Então, não houve nenhuma situação específica, sabe? De novo, o exemplo não é você explicar, o exemplo é para você comprovar, ou seja, para você mostrar, olha, na vida existe assim. Aqui eu não vi nada específico, o que de fato está acontecendo? Né? Incorporando aqui Sônia Abrão, o que está acontecendo? O que houve? O que está havendo de fato com o trabalhador doméstico para que comprove que existe um padrão de comportamento tóxico, pernicioso, que está sendo repetido e naturalizado? Que comportamento é esse? Não foi dito. Então,
Seria uma redação bem avaliada no Enem, em função desse parágrafo super bem construído, mas esse parágrafo aqui afundou. O repertório ficou bem explicado, mas no momento de exemplificar, não funcionou. Então, aqui é preciso que o exemplo seja uma realidade vivida sobre o tema, e não simplesmente uma explicação ou dizer o que a Hannah Arendt já falou com outras palavras, realidade vivida sobre o tema. Comprove, tem tanta coisa, tem abuso, tem gravidez, tem a realidade do estupro de trabalhadoras domésticas brasileiras, é gigantesco. Então, tome cuidado, tem muita coisa para ser citada, não precisaria ficar no campo do genérico, do impreciso desse jeito, tá bom? Então, daria para refazer. Empregado doméstico tem sido considerado uma expressão preconceituosa, viu? Cuidado. O tema traz trabalhador doméstico e é só trabalhador doméstico que você pode usar. Não tem outra expressão, não. Outro alerta para você, né? Tome cuidado com sinônimos para o tema. Você pode usar sinônimo para tudo quanto há no seu texto. Para conectivos, para os seus argumentos, para tudo. Para o tema, não. Não deve usar. Não deve usar. Até porque se o tema esbarra em algum grupo minoritário, geralmente essas minorias não têm construção de sinonímia. Trabalhador doméstico é trabalhador doméstico, não é empregado. Trabalhador, certo? Se você não quer reforçar o próprio preconceito sofrido pela comunidade. PCD é PCD, não tem sinônimo para PCD. Comunidades indígenas são comunidades indígenas, não tem outra forma de designar. Tá, entendeu? Então, se o grupo é minoritário, principalmente, não invente de construir sinônimo, não é necessário, você não deve fazer, vai prejudicar o seu texto. Então, infelizmente, esse segundo parágrafo precisa de uma recalchutada, ele não funcionou muito bem. Bom, vamos ver a conclusão. Portanto, fica evidente a necessidade de adotar medidas que valorizem os trabalhadores domésticos. Para isso, cabe às grandes mídias. Então, aqui nós temos já o agente, as grandes mídias, principais agentes de conscientização. Não são conscientizadores, não, né? São vendedores, mas tudo bem. A promoção de debates. Debates, então, é a ação de debates acerca do legado da escravidão nas relações de trabalho atuais por meio das redes sociais. Citou meio, vou entender que isso aqui é meio, né, para que haja maior conhecimento público acerca da problemática. Então, para que finalidade? É isso? Também é necessário que o Ministério do Trabalho, mais um agente, órgão regulador das relações trabalhistas, fiscalize outra ação, as atividades laborais domésticas por meio de outro meio, de inspeções periódicas nos locais de trabalho que possam denunciar eventuais casos de abuso ou descumprimento das leis trabalhistas, para que, outra finalidade, se garanta a dignidade, não existe crase aqui, a todos os trabalhadores domésticos. Foram feitas 2 intervenções, as 2 estão completas. Acredito que a segunda tenha mais detalhamento, quando se fala sobre a possibilidade da denúncia, sobre a função do Ministério do Trabalho, e é uma função correta, ao contrário do que foi dado para a mídia. Então, acredito que a segunda contaria, mas as 2 propostas estão completas, tá ideal. Então, esse texto comete pequenos delitos, pequenos pecados, o mais grave deles mora no 3º parágrafo. Esse 3º parágrafo precisa ser reconstruído. Não sei se minha aluna vai animar a fazer uma segunda reescrita, 3ª vez desse texto, mas eu acho que os problemas são fáceis de consertar, né? Está num campo bom já, ela já está quase aprovada. E você, sente que seu texto já aproxima dessa estrutura? Tem um bom projeto de texto como esse? Então, espelhe-se nele, principalmente sobre o que não fazer, super importante. E, por favor, me mande suas dúvidas a respeito do que houve aqui, do que você viu como correção, para aperfeiçoar a sua escrita também. Combinado? Então, em tese.